Amigos e amigas do canal de Paulo Nunes, um prazer de voltar a falar com vocês. Estou hoje utilizando aqui a camisa oficial da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, gentilmente presenteada pelo presidente da associação, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, meu querido amigo de adolescência, Edinaldo Rodrigues Gomes, a quem eu agradeço penhoradamente. Edinaldo jogou bola comigo, né? E sabia que eu tinha um trato muito bom com a bola. Eu só não sabia que ele me considerava tão bom quanto nosso amigo Zé Macaco. Mas eu quero aproveitar aqui a oportunidade para dizer que Zé Macaco sempre foi melhor do que eu. Viu, Nadinho? Pois é. Eu me lembro muito bem dessa história dos meus tempos de futebol. Claro, sem jamais pretender ser jogador de futebol. Naquele tempo não era moda ser jogador de futebol. A gente jogava por prazer, né? E eu me lembro de um grande amigo também que já se foi, saudoso Zezão, que ele disse à minha irmã, segunda irmã, Rea Silva, gente da melhor qualidade, né? Aliás, o ramo da família Nunes não há de se dizer absolutamente nada de ruim. E aí Zezão, querendo me elogiar, disse a Rea, minha irmã, Paulo é craque, ele chuta com os dois pés. No que Rea chegou e disse assim, mas se ele fizer isso, ele vai cair e a bola não vai chegar a lugar algum. Ela entendeu que eu chutava com os dois pés, ao mesmo tempo o Zezão não falou direito e ela teve essa interpretação errada. Na verdade, eu chutava tanto com o pé esquerdo como com o pé direito, mas eu driblava apenas com o pé esquerdo. Bom, dito isso, eu peço a você que se inscreva no nosso canal. E nós demos uma parada em 638 inscritos e nós precisamos chegar a 700, né? Eu também parei de gravar. Eu estava dizendo também hoje ao meu amigo Elzo Rios de que quando eu paro de falar, as inscrições também não acontecem. Mas coração aberto e sempre pedindo a você que colabore com o nosso canal para que o YouTube considere relevante o que falamos aqui e, evidentemente, espalhe a nossa opinião pelos 4 cantos do mundo. Isso nos fortalece e fortalece também todos os meus amigos inscritos. Portanto, é simples, é só se inscrever, está lá escrito, inscreva-se em vermelho, clica ali e pau na oleira. Meus caros e minhas caras, hoje eu quero lamentavelmente falar sobre o crescimento da extrema-direita no mundo e notadamente no Brasil. O que é que eu quero dizer com isso a você que me ouve e que me vê aí do outro lado da telinha? Nós estamos procurando um lugar saudável para viver e queremos que esse lugar seja a terra, portanto, que seja o mundo. É ilusão imaginarmos que nós somos bons. Não somos. Um grande filósofo disse que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Eu não concordo com isso. Eu acho que o homem nasce como qualquer outro animal. Ele nasce razoavelmente bom porque ele é dependente. Quando consegue a sua independência, ele traz a sua origem ruim. Vocês podem dizer, é uma questão de defesa? Não. É uma questão de que a vida vai moldando a necessidade do cidadão. E nem todos conseguem dessa vida a educação necessária para que se torne dócil. E aí, por inúmeros fatores e já tendo o instinto animal, ele se revela. Por isso que não é justo dizer, quer saber a honestidade do homem, lhe dê o poder. Não. Dando poder, ele apenas se revela o que sempre foi e que lhe faltou a oportunidade. Desde o início dos tempos que nós tivemos pessoas más e pessoas boas no mundo.
Pelo menos é o que conta a Bíblia. Pelo menos é o que você vê no conhecimento histórico que você tem. Todos os lugares do mundo foram tomados. E a história escreve o quê? Que eles foram conquistados. Ora, conquistados de quê, se nada ali estava na disputa? Que você nasceu na América, ou na Europa, ou na África, ou na Oceania, você nasceu ali. Via de regra, aquele é o seu território. E por que aqueles que nasceram em território seu quer o território do outro? E o consegue com a violência. O que será que acontece? Que tipo de gente nós somos? E isso é histórico. Império Romano, Império Português, Império Otomano e por aí se vai. Os impérios que se formaram pela força. Português, espanhol, voltando aqui, né? O Império de Gengis Khan, né? Que partiu da Mongólia ali, acabando todo mundo e quase conquista a Europa toda. O Terceiro Reich, o fascismo na Itália. Então, por que nós somos assim? É uma reflexão que é necessário se fazer. Mas o que eu acho interessante dizer a você, meu amigo, minha amiga, nesse primeiro momento? Que nós não podemos abrir mão do conhecimento. E é fundamental que conheçamos essas coisas todas da história para que ela jamais venha se repetir. Eu não conheço ninguém que é considerado, que seja considerado grande, que não tenha feito uma conquista desse tipo que eu estou falando. O que o Brasil fez durante mais de 300 anos com os africanos de Angola, da Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe, de Moçambique, do Congo, o que foi que fez? Simplesmente conseguiam trazer os negros africanos para serem escravizados no Brasil, e esse fato aconteceu por quase 400 anos. E ainda tem alguns que dizem o seguinte: eram os próprios africanos que vendiam seus irmãos, o que é uma grande mentira. Mas aí, para justificar a maldade, você sempre consegue colocar a responsabilidade em outro. E aí nós vamos seguindo dessa maneira. E aí, como é que nós fomos educados para melhorar a nossa índole má? A Santa Igreja Católica Apostólica Romana escravizou os índios, bateu, massacrou, tudo em nome de Deus, com aquela cruz fantástica que ele dizia, está ali o sofrimento de Cristo, com seus braços abertos representados na cruz, mas na ponta da cruz a espada. E você tinha que aceitar, ou aceitava o Cristo da maneira que a Igreja Católica queria no mundo, ou você recebia a ponta da cruz, que era a espada. Talvez isso seja difícil para a maioria entender, porque não sabe interpretar os símbolos, mas a gente está aqui para ajudar. Mais adiante, nós tivemos o quê? A entrada pentecostal, protestante no mundo, nos mesmos moldes. Aquele que estiver conosco terá o reino dos céus. Aqueles que não concordem conosco, inferno para eles. Mas nenhuma religião, nem a outra,
jamais se preocupou em educar o povo religiosamente. A intenção é clara, de dominar. Por que será que a Igreja Católica Apostólica Romana viu a escravidão basicamente no Brasil e nada fez? Por que será que as igrejas presbiterianas, pentecostais, batistas dos Estados Unidos da América mandavam mãe bater em filho e filho bater em mãe, pai matar filho e filho matar pai, com a Bíblia na mão? Tudo isso aconteceu, minha gente. E é claro que essa formação que foi feita, tanto na Europa como na América, ela continua. Não nos mesmos moldes, mas os dogmas são os mesmos. E você vai entendendo ou não entendendo, mas vai deixando para lá, porque você não protesta. É preciso entender as coisas. Nenhuma religião surge do nada, sem objetivo. Deus é o Senhor, não é? Mas eu queria saber o seguinte: os ensinamentos divinos são interessantes nas religiões? Ou você precisa concordar com todos sem discordar de nenhum para que você seja aceito como um bom cristão e que você esteja no caminho do reino dos céus? É assim ou não é? Parece complicado o que eu estou falando, mas eu tenho que fazer a provocação a você. Afinal de contas, o que sua religião melhora para você? Além daquela prece isolada que você faz com seu próprio pensamento, voltado para a força divina? Ou as coisas que você concorda, mesmo sem querer, em todas elas, na Igreja Católica, na Igreja Universal e assim sucessivamente? Eu vi um vídeo, por exemplo, do bispo Edir Macedo dizendo que na Bíblia teria dito Deus que os filhos eram como se fossem ratos. E que Deus tem nada a ver com o nascimento de filho de ninguém, quando a Bíblia diz exatamente o contrário. E por que todos os seguidores desse homem repetem isso e tentam incutir na cabeça dos outros que ele está certo? Eu citei apenas um exemplo, não vou entrar no mérito do que se fala ali, tanto nessa igreja como qualquer outra, mas eu queria fazer com você a seguinte reflexão. Você acha que você não é capaz de ler os ensinamentos da Bíblia sozinho? Ou você precisa que um pastor lhe explique? Porque você questiona ou não o pastor sobre a questão do dízimo, que sempre eles dizem que está na Bíblia aquela obrigatoriedade de você ganhar 10% do 13º, 14º, do auxílio emergencial, do Bolsa Família, assim por diante. Por quê? E por que Deus queria tanto dinheiro? É a obra do Senhor. Que obra? Que obra? Que obra interminável que você tem que pagar a vida inteira? Eu queria que você refletisse se vale a pena você acreditar no que os outros mandam você fazer. Olha o que eu estou lhe pedindo aqui agora. Faça um exame de consciência. Tente ler a Bíblia sozinho. Você vai entender que a Bíblia é o livro mais desorganizado que existe no mundo.
Eu sei, eu já li. Você fica doido, não tem sequência de nada. E é por isso que aqueles mais espertos fazem o que com você? Timóteo, no capítulo tal, você abre a Bíblia em qualquer lugar. Não é assim? Mas qual é o princípio do livro? Não é uma sequência? E por que você tem que abrir em partes? Vamos imaginar que você fosse ler um livro qualquer de Machado de Assis. Aí, na hora de comentar com seus amigos, de fazer uma rodada cultural, você abrir em qualquer página? Ou você mandaria todo mundo ler numa sequência normal e discutiria os capítulos? Porque se fosse uma discussão rápida, ou então pediria a qualquer um para fazer um resumo. Mas algum pastor, algum padre pediu a você que fizesse uma dissertação pelo que você leu na Bíblia? Eles não têm interesse nisso. Nem uma igreja, nem a outra. E nessa confusão você fica cada vez mais dependente. Aí você vai perguntar, o que você está falando? Isso tem a ver com o crescimento da extrema-direita no mundo? Tem. Quanto mais ignorante você estiver, mais a extrema-direita cresce. Pense nisso. Bom dia.